A Ucrânia está ganhando terreno. As forças armadas do país recentemente celebraram a libertação da vila de Andriivka, na região de Sumy, expulsando as tropas russas da área. Mas eles não vão parar por aí. Os soldados da Ucrânia agora planejam avançar com um novo ataque planejado para a vila de Unakivka, não muito longe da fronteira russa. Se essa missão for bem sucedida, representará outra grande vitória para a Ucrânia em um momento de crescente pressão russa na área de Sumy. O presidente russo, Vladimir Putin, até declarou recentemente que não descartaria ordenar que suas forças tentassem capturar a cidade de Sumy, o centro administrativo da região. No Fórum Econômico Principal em São Petersburgo, Putin disse que não temos o objetivo de tomar Sumy, mas, em princípio, eu não descarto isso. Eles representam uma ameaça constante para nós, bombardeando constantemente as áreas de fronteira. No mesmo evento, Putin também fez várias afirmações ousadas e otimistas sobre a guerra, sugerindo até mesmo em um ponto que toda a Ucrânia deveria pertencer à Rússia. Ele disse que considera russos e ucranianos como um só povo. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa. Há um ditado que onde quer que um soldado russo ponha o pé, isso é nosso. A Ucrânia discorda fortemente. Suas forças têm defendido incansavelmente e notavelmente cada centímetro de seu território, desde que a invasão começou. E à medida que sua determinação se fortaleceu e a máquina de guerra da Rússia enfraqueceu, os ucranianos começaram a virar o jogo em locais-chave, lançando contra-ataques e recuperando o terreno perdido dos ocupantes. Um grande exemplo disso foi visto recentemente na vila de Andreevka. No mapa, Andreevka não parece particularmente especial ou significativa. É um pequeno assentamento na parte nordeste da Sumy Oblast, da Ucrânia. É um dos muitos assentamentos semelhantes espalhados pela área. E ainda assim, tem sido um alvo principal para Putin e as forças russas desde que sua ofensiva de verão em Sumy começou. Isso se deve principalmente à sua localização a apenas alguns quilômetros de distância da fronteira russa. As forças russas têm visado cidades, vilas e assentamentos como este, esperando estender seu controle sobre as áreas de fronteira e construir uma zona tampão a partir da qual eles podem avançar e potencialmente fazer ganhos territoriais mais profundos e mais importantes na Ucrânia. Nos primeiros dias de junho, Putin conseguiu o que queria. Pravda foi uma das várias fontes a confirmar em 4 de junho que Andreevka havia caído sob ocupação russa. O inimigo ocupou Andreevka e Vorolahy, disse uma mensagem no canal Telegram do Deep State. Vários outros assentamentos na área foram igualmente tomados, com a Rússia lançando onda após onda de grupos de assalto, muitas vezes apresentando uma mistura de motocicletas e veículos todo-terreno, para tomar o máximo de território que pudessem. Eles visaram inúmeros pequenos assentamentos, alguns dos quais têm apenas um punhado de pessoas vivendo neles e obtiveram ganhos fáceis. Mas as forças armadas da Ucrânia não iriam simplesmente ficar paradas e assistir a Rússia tomar pedaço após pedaço de seu território. Cerca de 10 dias após Andreevka ser capturada, a Ucrânia conseguiu libertá-la. O 225º Regimento de Assalto Separado liderou a carga, retomando Andriivka em 14 de junho. Para pôr fim ao avanço russo naquela área e recuperar algum nível de controle estratégico perto da fronteira. O contra-ataque foi rápido e tático, um claro sinal de que as forças ucranianas são mais do que capazes de enfrentar os russos e ucranianos. O presidente Volodymyr Zelensky celebrou o trabalho do 225º em sua declaração diária de 14 de junho. Houve um relatório do comandante-em-chefe, Oleksandr Sersky, na frente sobre nossas ações ativas. Atenção especial e muito significativa foi dada à direção Pokrovsky e à região de Arsumy, as áreas de fronteira da região de Arsumy. Estamos conseguindo expulsar as tropas russas de lá. Agradeço a todas as nossas unidades por isso, que realmente fornecem resultados. Seguindo esses dias, nossa gratidão especial vai para os soldados do 225º Regimento de Assalto Separado. Precisamente para as operações ofensivas na região de fronteira da região de Sumy e a libertação em particular de Andreevka. Muito obrigado, pessoal! Agora, os incríveis esforços do Regimento 225 não podem ser subestimados. A história do regimento começou nos primeiros dias da guerra.
Em 8 de março de 2022, para ser preciso, quando o 225 Batalhão de Assalto Separado foi criado. Originalmente operando fora de Kharkiv Oblast, o batalhão foi posteriormente reposicionado para várias áreas ao redor da Ucrânia. Esteve envolvido nas sangrentas batalhas por Andévka no início de 2024, por exemplo, e também desempenhou um papel na Ucrânia de 2024. Ofensiva de verão de Kursk, expandindo-se para um regimento em fevereiro deste ano. Por volta dessa mesma época, a ofensiva de Kursk da Ucrânia começou a diminuir, com as forças russas retomando grande parte da terra que os ucranianos conseguiram capturar. É provável que o 225º tenha sido forçado a sair da área e entrar em Sumy por volta dessa época, ou simplesmente tenha sido reposicionado estrategicamente lá, permitindo que ele tome uma ação decisiva em Andriivka e recupere a vila para a Ucrânia. Estamos nivelando a posição, disse Zelensky em 14 de junho. O combate lá é ao longo da fronteira. Você deve entender que o inimigo foi parado lá. E a profundidade máxima em que o combate ocorre é de 7 quilômetros, 4 milhas da fronteira. O combate que Zelensky fala é dito ser particularmente intenso no momento. Como a Rússia acumulou uma força considerável na área de Sumy e intensificou os ataques na área nas últimas semanas. No final de maio, o presidente ucraniano soou o alarme, alegando que mais de 50 mil tropas russas estavam se reunindo na fronteira com o Oblast de Sumy. Com cerca de 56 mil civis ucranianos evacuados da região para sua segurança, desde então, a Rússia lançou vários ataques na área. E em meados de junho, relatórios de veículos como o New York Times revelaram que havia capturado pelo menos uma dúzia de vilas. Mas, uma vila de cada vez. A Ucrânia está as retomando, mostrando a garra e determinação que se tornaram sinônimos de suas forças armadas e de seu povo como um todo. Em sua declaração de 20 de junho, o presidente Zelensky elogiou o trabalho de suas tropas na área de Sumy. Hoje houve uma reunião da equipe, um relatório muito detalhado sobre a linha de frente. Atenção especial foi dada à região de Sumy, às operações nas áreas de fronteira. Sou grato às nossas unidades pela sua resistência. Os russos tinham vários planos e intenções lá. Absolutamente insano como de costume. Estamos contendo-os e eliminando esses assassinos, defendendo nossa região de Sumy. Andriivka é um dos locais-chave que a Ucrânia está ansiosa para defender. E em 22 de junho, a total libertação da vila foi alcançada. Relatórios sugerem que algumas forças russas permaneceram na área após o 225º fazer seu movimento inicial para a vila em 14 de junho. Mas, na semana que se passou desde então, as tropas russas restantes foram ou mortas ou expulsas após alguns períodos prolongados de combate. Uma postagem no Telegram no canal Deep State explicou que as forças de defesa da Ucrânia libertaram Andreevka na região de Sumy e conseguiram estabilizar seu flanco esquerdo. O 225º Regimento de Assalto Separado, após prolongados combates e limpeza da aldeia das tropas russas, conseguiu assumir o controle da área. Essas ações tiveram sucesso em primeiro lugar, desviando forças de outras aldeias, pois o inimigo se entrincheirou em Andreevka, e em segundo lugar, impedindo avanços adicionais em direção aos importantes assentamentos de Kotin e Piskarevka. A 225ª Divisão de Infantaria permanece como uma das poucas unidades capazes de realizar operações ofensivas bem-sucedidas. Ao mesmo tempo, aqueles que entendem as realidades no campo sabem que a 225ª sofre significativamente menos baixas. Como o post nota, existem dois grandes benefícios para a Ucrânia com a completa libertação de Andreevka. Primeiro, isso ajudou a enfraquecer a posição da Rússia nas cidades e assentamentos vizinhos na área de Sumy, enquanto os russos tentavam se entranhar e fortificar sua posição em Andreevka. Isso significa que essas outras aldeias estão agora menos fortemente defendidas e podem ser mais fáceis para as forças da Ucrânia recapturar quando chegar a hora. E segundo, ao recuperar o controle de Andriivka, a Ucrânia efetivamente desfez semanas de trabalho para os russos, empurrando os planos de Putin ainda mais para trás. Eles não poderão usar Andriivka como uma espécie de trampolim para futuras ofensivas mais profundas no território de Sumy, visando locais como Kotin e Pisarivka.
Em vez disso, se quiserem fazer esse tipo de avanço, os russos terão novamente que retomar Andriivka. Em suma, Putin está de volta ao ponto de partida, apenas com um número adicional de baixas para seu exército lidar. E mesmo que ele ordene outra ofensiva em Andriivka, desta vez, a Ucrânia estará preparada para isso. O post do Telegram do Deep State continua a explicar isso. A 110ª Brigada de Fuzileiros Motorizados foi enviada para a aldeia para ajudar a fortificar e defender a área. Então, mesmo que uma onda de ATVs russos e tropas de motocicleta lance um ataque, os defensores ucranianos estarão esperando para recebê-los. Há também um terceiro benefício da Ucrânia: recapturar Andriivka, e talvez seja o mais importante de todos. Isso permite que as forças armadas da Ucrânia agora avancem e se concentrem em recapturar seu próximo alvo, empurrando os russos ainda mais para trás. Esse próximo alvo é Unakivka. Como Andriivka, Unakivka está situada na região de Sumy, com as duas aldeias a apenas cerca de 9 milhas de distância em linha reta. E assim como Andriivka, Unakivka é um lugar pequeno, sem uma grande população ou muita infraestrutura significativa. Fora da guerra, é o tipo de lugar que não teria nenhuma real significância, exceto para aqueles que o chamam de lar. Mas em tempos de guerra, lugares como Unakivka se tornam muito mais importantes por causa de suas localizações estratégicas e as oportunidades que proporcionam para o lado que tem controle sobre eles. Unakivka está a apenas 4 milhas da fronteira russa. Por causa disso, a vila tem visto sua parcela de ação desde que a invasão começou. De fato, desde fevereiro de 2022, quando a guerra estava apenas começando, surgiram relatos de comboios de veículos militares russos passando pela vila. Eles estavam indo para a cidade de Sumy, onde uma grande batalha ocorreu em 24 de fevereiro de 2022, primeiro dia da invasão. A aldeia também sofreu repetidos ataques de morteiros e artilharia à medida que as forças russas tentam cruzar a fronteira e conquistar terras ucranianas, tomando cidades e aldeias através da força bruta. Vários civis foram mortos nestes ataques. No entanto, em uma notável demonstração de coragem e resiliência, a maioria dos residentes originalmente se recusou a deixar suas casas. Mesmo quando uma bomba russa explodiu o jardim de infância da aldeia, um grande número de locais decidiu ficar exatamente onde estavam. Muitas crianças locais começaram a estudar remotamente para sua própria segurança, e os aldeões, rapidamente, construíram um abrigo subterrâneo. Eles fugiram e se esconderam nesse abrigo, às vezes várias vezes por dia, enquanto continuavam a levar suas vidas da melhor maneira possível. Desde então, infelizmente para os locais, a situação se deteriorou. A vila é uma das muitas na área que caiu sob controle russo. Mas os dias dos russos em Unakivka podem estar contados. Oleksandr Sersky, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, destacou recentemente Unakivka como um local importante para a Ucrânia assumir. Uma coletiva de imprensa com a presença de repórteres de vários veículos de notícias ucranianos, como o Militany. Durante esse briefing, Sersky revelou que as unidades ucranianas avançaram com sucesso de 200 a 700 metros em diferentes áreas ao longo das linhas de frente, empurrando os russos para fora da área contestada e diminuindo o tamanho da zona tampão russa que Putin está tão desesperado para manter e expandir. Sersky também revelou que a Rússia está atacando ativamente várias posições em Unakivka e ao redor, bem como ao redor de Andriivka e do assentamento próximo de Oleksivka também. Felizmente, o comandante confirmou que as forças da Ucrânia não apenas recuperaram o controle de Andriivka, mas também estabilizaram em grande parte a situação ao longo da linha Kindrativka-Unakivka. Mapas da área, atualizados regularmente no site Deep State para mostrar áreas de ataque e ocupação russa, bem como libertação ucraniana, revelam o quão intenso é o combate nesta região específica. A Rússia ainda tem controle de uma área relativamente grande ao norte de Sumy e está tentando avançar para o sul em vários pontos ao longo das linhas de frente em direção a lugares como Khotin e Pizarivka. Uma grande parte da área de Unakivka, enquanto isso, está na chamada Zona Cinza, uma área de combate ativo e controle contestado,
onde nenhum dos lados conseguiu se afirmar totalmente como a força dominante. No momento, a Ucrânia espera mudar tudo isso e em breve pretende lançar um sério ataque à área para recuperar Unakivka em sua totalidade. Sersky também confirmou que o brigadeiro-general Oleg Apostol assumiu o comando das tropas na área de Sumy. Apostol foi recentemente nomeado comandante das forças de assalto aerotransportadas da Ucrânia e, segundo Sersky, está liderando com bastante sucesso. Com 38 anos, ele se formou na Academia do Exército Ucraniano em 2008, especializando-se em gestão de combate de unidades aéreas móveis. Desde 2014, ele participou de várias operações de combate no leste da Ucrânia. E desde que a invasão em larga escala russa começou, ele se provou um membro altamente valioso do grupo de liderança das Forças Armadas ucranianas. Ele ajudou ativamente a defender a região de Mykolaiv e liderou várias unidades em lugares ao redor de Donetsk, Kharkiv e Luhansk. Ele recebeu o título de Herói da Ucrânia por seus serviços, bem como a Ordem da Estrela Dourada. E assumiu sua nova posição no dia 3 de junho deste ano. As esperanças são altas de que, sob o comando de Apostol e com unidades como a 225 liderando o caminho, a Ucrânia pode obter ganhos valiosos e reconquistar territórios em Sumy. Mas não será fácil, não há dúvida sobre isso. Putin queria que essa área estivesse livre desde o primeiro dia desta guerra, quando a Rússia enviou tropas, tanques e veículos blindados diretamente para a cidade de Sumy, iniciando uma batalha sangrenta na qual as forças ucranianas e voluntários civis defenderam sua terra admiravelmente, surpreendendo os russos com sua resiliência e determinação. Chegou até a um ponto em que a Rússia decidiu retirar as forças da cidade e tentar rotas alternativas ao redor dela. Na esperança de alcançar Kiev e reivindicar a vitória sobre a Ucrânia, isso foi um erro. Vários pequenos grupos de combatentes civis e soldados ucranianos lançaram múltiplos ataques de emboscada contra as forças russas na área, conseguindo repeli-los com sucesso e mantendo o controle sobre Sumy. Eles mantiveram o controle da oblast desde então. Mesmo com a Rússia obtendo avanços em outras áreas importantes, Sumy permaneceu quase inteiramente nas mãos dos ucranianos. Isso é incrivelmente importante por várias razões-chave. Primeiramente, a defesa de Sumy ajudou a impedir os russos de avançar rapidamente sobre Kiev nas primeiras etapas da guerra. Isso aniquilou completamente as esperanças de Putin por uma vitória rápida e fácil. E enviou uma mensagem clara para a Rússia e o resto do mundo de que a Ucrânia estava disposta e apta a se defender. Isso, por sua vez, é parte do que ajudou a Ucrânia a receber tanta ajuda de vários aliados ao redor do mundo, como os Estados Unidos da América. Líderes globais viram que a Ucrânia não iria cair sem lutar, apesar de ser uma nação muito menor que a Rússia, com um exército significativamente menor. Então, eles decidiram enviar armas, veículos, mísseis e mais para ajudar a Ucrânia a lutar. Se Sumy tivesse simplesmente caído em questão de dias e os russos tivessem continuado a capturar Kiev, é provável que os aliados ocidentais não teriam tido o tempo, a oportunidade ou a inclinação para apoiar a Ucrânia, tanto quanto têm feito. Eles poderiam ter considerado inútil até mesmo enviar qualquer arma se parecesse que a Rússia provavelmente venceria a guerra em questão de dias. A bem-sucedida defesa de Sumy também tem consistentemente ajudado a dar esperança e inspiração para o povo e os soldados da Ucrânia. Isso tem sido tão crucial para o país nos últimos anos. Constantemente enfrentando dificuldades, aparentemente intransponíveis, os ucranianos realizaram um milagre após o outro para manter suas esperanças de vitória vivas. Além disso, o fato de Sumy ter permanecido sob controle ucraniano foi inestimável para a ofensiva de Kursk do país no ano passado, na qual esquadrões e veículos ucranianos conseguiram cruzar a fronteira russa de Sumy para Kursk, assumindo várias cidades e vilas russas no processo. Nada disso teria sido possível se a Rússia tivesse conseguido estabelecer sua zona tampão em Sumy. Agora, a Ucrânia enfrenta talvez o maior desafio nesta área até agora, com a Rússia redobrando seus esforços e fazendo tudo o que pode para obter ganhos em Sumy. Vários especialistas militares estão preocupados com os intensos combates em áreas como Unakivka, Yablonivka,
e Novomykolakivka, onde as tropas russas estão se acumulando e tentando fortificar posições-chave antes de avançar mais profundamente na oblast. Analistas do Deep State dizem que uma atenção especial deve ser dada à área ao redor de Lokhnia, onde as forças russas estão tentando avançar a leste da vila e se entrincheirar no terreno florestal em direção a Sadik. Se eles conseguirem manter essa posição, desalojá-los pode se provar extremamente difícil. Em outras palavras, a Ucrânia não pode se dar ao luxo de cometer erros nos próximos dias e semanas. Ela deve ser implacável, rápida e eficiente em suas operações, e precisará superar dificuldades mais uma vez para emergir do lado certo desta batalha. Tomar Andriivka foi o primeiro passo na luta. Tomar Unakivka seria tão importante quanto. É vital que as forças da Ucrânia tenham sucesso, pois cada pequena vitória aqui se soma, e todas ajudam a atrasar o avanço russo por mais tempo. A guerra continua sem que a Rússia consiga a vitória total de uma vez. Quanto mais pressão se acumular sobre Putin, mais provável será que ele se disponha a sentar-se novamente à mesa de negociações e concordar em finalmente encerrar este sangrento conflito. Agora, saiba mais sobre a libertação de Andriivka pela Ucrânia em nosso detalhado vídeo explicativo. Ou descubra como os mais recentes mísseis fabricados internamente pela Ucrânia estão prontos para mudar o curso da guerra. E não se esqueça de se inscrever no nosso Canal 2 para atualizações diárias sobre a guerra e outros eventos geopolíticos importantes ao redor do mundo.